Um pouquinho do Museu do Folclore. O meu nome é Mariana, eu sou museóloga aqui do Museu do Folclore. Vou fazer minha breve audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou com cabelo solto, tenho cabelos castanhos, estou com um fundo numa parede cheia de CDs e uma blusa florida. A maioria de vocês já conhece o formato do nosso encontro, mas para quem está chegando pela primeira vez, vou conversar um pouquinho com vocês sobre a ideia. Esse projeto ele surgiu com o intuito da gente se organizar dentro do próprio museu e conseguir falar um pouquinho sobre questões relativas aos bastidores, que às vezes nem todas as pessoas da instituição estão familiarizadas. E o interesse acabou crescendo, a gente acabou abrindo para outros museus da cidade, e agora a gente abriu, né? Agora é ótimo, né? Faz mais de um ano, a gente abriu para todo mundo que estivesse interessado poder participar. Os nossos temas aqui são sempre introdutórios, a ideia é realmente a gente trazer um pouquinho de cada tema, uma pinceladinha de cada tema, e a gente discutir. Normalmente eu faço uma apresentação e ao final a gente abre para a gente ficar conversando bastante, para todo mundo se sentir à vontade para falar sobre o tema, para contar experiências, para trazer dúvidas, que dentro das possibilidades, se eu souber, eu respondo. A gente está tentando, né, aumentar a participação de vocês na escolha de temas, na escolha de formatos, e o tema dessa semana, na verdade, foi escolha de vocês. Então, a gente abriu uma pesquisa e vocês trouxeram essa ideia de falar sobre conservação audiovisual. Além disso, a gente também vai trazer mais alguns exemplos, né, da minha experiência, de eu ter trabalhado com acervo audiovisual, né, que é o tema dessa semana, para a gente conversar um pouquinho. Eu vou começar a apresentação, como sempre, eu peço a ajuda de vocês, para vocês me falarem se está funcionando, se está passando os slides e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá, peraí. Sempre importante. Aí vocês já me digam se está passando. Vou passar aqui um slide rapidinho para vocês falarem se está funcionando ou não. Funcionou? Passou? Não passou? Passou? Alguém responde em áudio? Sim. Exato. Obrigada, gente. Então, é isso. A gente já teve alguns encontros falando sobre conservação de acervos de uma forma geral, então convido vocês para ir no nosso YouTube e encontrar outros, né, desses encontros que a gente falou sobre o tema, porque aqui nada mais será do que uma própria continuação daquilo que a gente conversou nos outros encontros sobre o tema. A gente vai falar sobre conservação de acervos, focado aqui nos audiovisuais e sonoros. É bacana a gente pensar que quando a gente pensa em acervos audiovisuais, a gente está falando de uma enorme gama de materiais com diferentes tipos de suporte, com diferentes tipos de estabilidade, de fragilidades, de formas de acondicionar, e é sempre um pouco complexo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos do que a gente fala quando a gente pensa em suportes audiovisuais. A gente está falando de discos de vinil, de fotografia, seja em vidro, papel ou acetato, negativos de vidro, fitas cassete, rolos de filme, negativos fotográficos, CDs, DVDs, e a lista só aumenta. Tudo isso pode ser material audiovisual. A gente pode estar falando também em outros materiais com suporte de papel. E se a gente for pensar nas coisas que estão relacionadas ao audiovisual, a gente aumenta ainda mais a gama. A gente pode pensar em cartazes de filme, a gente pode pensar em outros documentos relacionados a isso, a roteiros, enfim, são tantas coisas que a gente não consegue colocar numa caixinha só. O que eu vou falar para vocês mais hoje é a gente pensar nesses materiais magnéticos, né, de suporte magnéticos, como, por exemplo, os CDs, os DVDs e mesmo os rolos de filme, e pensar nesses outros que são mais frágeis, como os negativos de vidro, né, e as próprias fotografias que tem praticamente todas as instituições, a maior parte das instituições museológicas de cunho histórico, e às vezes as que também trabalham com acervos artísticos terão fotografias em seu acervo, enfim. E quanto mais a gente pensa nesse tipo de acervo, mais a gente pensa na série de problemas que a gente pode ter para fazer a sua salvaguarda, né, a sua preservação. A maioria desses materiais que eu comentei, eles são muito frágeis, eles estão sujeitos a todo tipo de degradação física, degradação química, eles são frequentemente copiados para suportes diferentes, então a gente tem mais um problema que é a perda de informação. Às vezes esses suportes que eles foram feitos, por exemplo, alguém pegou um rolo de filme e
trouxe para um DVD ou para um CD, ou mesmo para um disquete. Esses próprios outros materiais já ficaram ultrapassados, e mesmo assim a gente tem que fazer uma nova conversão para formatos mais modernos, o que acarreta custo, e também, é claro, dificulta o acesso das pessoas, e o acondicionamento e a guarda também não são nada baratos. Que quando a gente pensa nesse tipo de material audiovisual, a gente não está pensando só na preservação do suporte, que é complicada e custosa, mas alguns desses materiais eles são muito específicos e eles vão querer outros equipamentos para que as suas leituras sejam realizadas, e ainda mais a sua conversão. Um exemplo de um material que eu estava tratando, que é completamente diferente desses que a gente está habituado, que era num centro de ciências que trabalhava com uma fita magnética de leitura de temperatura e umidade da década de 60. Para a gente fazer a compilação e fazer a conversão para isso em outras mídias, é muito complicado, porque atualmente só tem só encontraram um equipamento que faz a leitura disso em funcionamento, e ele está na Alemanha. Então, a gente tem que pensar em todas as questões que isso acarreta. E, às vezes, você vai preservar o documento em si, o suporte dele, que já é difícil para a gente fazer essa manutenção, e a gente não vai conseguir recuperar essas informações que estão nesses rolos e tudo mais, se a gente não tiver o equipamento certo. Então, olha que complexo. A gente acaba pensando em duas necessidades diferentes, que é a necessidade da preservação do material em si e a necessidade da preservação do conteúdo desse material, que são coisas completamente diferentes. Só que a gente precisa preservar as duas coisas para facilitar o acesso e conseguir resolver aí o problema de comunicação de acervos também. Então, a gente tem a salvaguarda e a comunicação de acervos como duas questões quando a gente pensa nesse tipo de acervo. E ambas acabam sendo um pouco complicadas. Com outros tipos de acervo, a gente vai ter a questão das duas coisas também, da salvaguarda e da comunicação, mas às vezes acaba sendo um pouco mais simples, porque a informação está ali, extrínseca, a pessoa consegue olhar o objeto e ter algum tipo de informação já por si só, e aí a gente acaba aumentando essas possibilidades interpretativas através de uma pesquisa. Mas em materiais audiovisuais, a gente não sempre tem essa possibilidade. Quando a gente vê um rolo de filme, a gente não sabe necessariamente o seu conteúdo. E às vezes eu colocar um texto de pesquisa, ou uma legenda, ou qualquer coisa assim próximo a ele, não resolve, porque a gente quer ter acesso ao conteúdo. É aquilo que é interessante para a gente, é aquilo que vai ser importante nas nossas pesquisas, nas nossas exposições e nas nossas ações educativas. Então, a gente precisa sempre pensar nas duas coisas. E ambas acabam sendo um pouco custosas. E é isso, A fragilidade desse tipo de acervo está presente nos dois tipos, sejam suportes físicos quanto as questões digitais. Se a gente pensa no suporte físico, a gente está falando da própria degradação dos materiais, Se a gente pensa nesses materiais mais frágeis, como fitas magnéticas, rolos de filme ou discos, acaba sendo um pouco complicado mesmo. Eles acabam exigindo uma reserva técnica mais equipada. E, além de tudo isso, tem essa questão que eu comentei do risco da obsolescência tecnológica desses materiais. A maioria deles a gente já não usa mais no nosso cotidiano, principalmente porque a gente passou por uma série de transições de formas de mídia nas últimas décadas, e a maioria dessas mídias acabou sendo substituída por outras, depois por outras, depois por outras. Quem é um pouco mais velho passou bastante por isso, e a gente acaba tendo um acúmulo desse tipo de material. Vou dar um outro exemplo de uma coisa que aconteceu em um museu que eu trabalhei. Eles tinham muitos rolos de filme, eles tinham muitas fitas cassete, muitas fitas também de filme, enfim. E eles acabaram fazendo a conversão disso para um suporte recente da época. Eles passaram tudo isso para disquetes e para CDs. E a gente sabe que pouco depois esses materiais acabaram ficando ultrapassados. Mas na época, quando eles fizeram a conversão, eles não sabiam disso. E principalmente o que foi passado para o disquete acabou se perdendo, porque o disquete é um material que é muito instável e quando ele fica acondicionado de forma inadequada, em pouco tempo ele perde a sua utilidade. Então, eles tiveram um gasto muito grande para fazer essa transformação, para fazer essa conversão e assegurar e garantir aquela informação que estava dentro dos filmes, dentro dos negativos, dentro do material que eles converteram, para perder logo depois.
porque isso não foi feito pensando aí num futuro, eles acabaram querendo garantir com a tecnologia que já tinha na época, e numa época de transição. Então, muita coisa foi perdida, eles acabaram tendo um gasto muito grande e acabaram descartando os originais, o que também foi um pouco complicado, e perderam essa informação para sempre. Então, se a gente começa a pensar um pouco mais em toda essa questão, a gente vê que a gente precisa de uma política bastante sólida para conservar esse tipo de acervo, mas a gente já vai chegar lá. Antes disso, eu quero falar de outras coisas. E, como sempre, se a gente pensa no suporte físico, porque a gente vai falar um pouquinho das duas coisas, tá? Da degradação dos materiais, depois do risco dessa obsolescência que a gente já está conversando. Quando a gente pensa na degradação dos materiais, na própria deterioração deles, como sempre, a gente tem alguns problemas, que é, por exemplo, a temperatura, a luminosidade e a umidade inadequada, que são os agentes físicos, poeiras, ácidos e contaminantes ambientais, que são os agentes químicos, e o desgaste físico pelo uso, se a gente pensar nos agentes mecânicos, além, é claro, do acondicionamento inadequado, que acontece quase sempre. Esse desgaste físico pelo uso é uma coisa que pode ser minimizada se a gente pensar na digitalização desse material. Mas, de novo, para a gente pensar nessa digitalização, a gente tem que ter muito claro o nosso objetivo e pensar em uma forma de assegurar isso para o futuro. Então, tentar utilizar mídias que a gente consiga recuperar de outras formas. Além, é claro, de salvaguardar o original para a gente conseguir refazer isso eventualmente, caso seja necessário. E, de novo, essas condições ambientais, para garantir a estabilidade desses materiais, do suporte desses materiais, ou seja, para eles mesmos, né, para os rolos de filme, para os discos de vinil, para os CDs, para os disquetes, tudo isso, a gente precisa pensar em uma reserva técnica muito bem equipada, e a gente sabe que isso é caro. Muitas vezes, nas nossas instituições, a gente não tem o mínimo, quanto mais um lugar completamente climatizado e monitorado constantemente, né? Mas a maior parte desses materiais, eles pedem, né? Eles até permitem temperaturas mais baixas. Se a gente pensar em rolos de filme, em negativos, eles gostam de temperaturas mais baixas. Não é todo acervo que gosta disso. Mas acervos magnéticos, de uma forma geral, eles ficam felizes nesses espaços. Só que para a gente ter um espaço climatizado constantemente, a gente sabe que requer uma condição financeira da instituição maior. A gente não consegue ter uma reserva técnica super geladinha, com um mobiliário adequado, com um mobiliário que seja antiestático, porque senão ele vai entrar em contato com esse tipo de material e vai acabar desgastando o conteúdo dele. Então, tudo isso acaba tendo que ser pensado para ter um preparo específico e um controle específico. E, além disso, a gente não pode colocar tudo dentro de uma mesma sacola, que nem eu comentei lá no começo. Acervo audiovisual é algo muito amplo. Então, a gente acaba tendo diferentes necessidades para diferentes tipos de acervo dentro aí de uma mesma reserva técnica, às vezes. Por isso que o ideal é, na verdade, ter mais de uma reserva técnica para diferentes tipos de materiais. E aí a gente já começa a complicar ainda mais, né, esse tipo de condição que a gente precisa ter para cuidar bem desse tipo de acervo. Eu sempre digo, e é uma coisa que eu sempre comento quando alguém me contrata para uma consultoria, ou quando eu vou trabalhar em alguma nova instituição e tem acervo magnético em grande quantidade, eu já penso assim, putz, isso vai ser difícil, porque, primeiro, para convencer as pessoas da gestão ou da administração o quanto é complicado fazer o armazenamento, fazer uma salvaguarda, uma higienização e mesmo um acondicionamento desse tipo de acervo, que é muito, muito, muito frágil, não pelo seu suporte, mas pelo seu conteúdo, vai ser custoso. E, às vezes, a pessoa que pede a consultoria, ela só quer resolver o problema de uma vez, mas o problema nem sempre tem uma resolução fácil e barata, não é mesmo? E, além disso, a gente tem acervos que são especificamente sensíveis. Então, a gente está falando de uma categoria de acervos, uma tipologia de acervos, que já é muito delicada, de uma forma geral, mas alguns deles são ainda mais delicados que o normal. E se a gente pensar em questão física, a gente pode lembrar diretamente das fotografias e dos negativos de vidro, que são frágeis pela questão física. Normalmente, eles estão acondicionados de forma inadequada, às vezes empilhados, às vezes colocados somente com papel ou com jornal, eu já vi de tudo por aí.
e acabam se quebrando ou já se quebraram muitas vezes. E para fazer um restauro disso é extremamente difícil, além de caro. E restauro em vidro nem sempre fica 100%. É um material difícil mesmo de fazer o restauro. O pessoal faz com resina, mas às vezes mesmo assim você acaba perdendo informação de leitura ali daquele negativo e acaba dificultando o seu uso tanto para exposição quanto para pesquisa, e a gente acaba tendo um problema sério. E o pior de todos, né, que são os rolos e os negativos de nitrato de celulose, que eles entram em autocombustão. Eles têm essa questão já neles, tanto que os filmes recentes, ou depois disso, ali depois da metade do século XX, eles vêm ali com, na lateralzinha escrito safety film, ou SF, ou algo nesse sentido, ou só o S, dizendo que eles não são de nitrato de celulose. E os que são, normalmente tem um Nzinho, pequenininho, ou o padrão, né, do negativo ou do rolo acaba indicando que ele é de nitrato de celulose, e eles são extremamente frágeis, e eles precisam ser acondicionados distantes do restante do acervo, porque senão podem acontecer acidentes terríveis. A maior parte dos casos que a gente vê de lugares que pegam fogo, que tenham uma guarda de acervos magnéticos, é porque tinha um acervo de nitrato de celulose, ou salas de cinema antigas que pegavam fogo com bastante frequência, muitas vezes era por causa do nitrato de celulose, que acabava entrando em combustão espontânea, porque a temperatura para isso acontecer não é muito alta. Então, ele precisa ser realmente mantido em uma temperatura mais baixa, e as instituições, muitas vezes, têm sob sua guarda esse tipo de acervo, mas não tem nem o conhecimento para conseguir identificar se é ou não um acervo de nitrato de celulose, enfim, é complexo. Outro exemplo, teve uma outra instituição que eu fui trabalhar que tinha uma série de rolos de filme, todos na lata, condicionados em um mesmo local, junto com os demais acervos, inclusive acervos de papel. E eu fui lá verificar se algum deles que era de nitrato de celulose. A primeira coisa que eu faço sempre que eu vejo um rolo de filme ou negativos, eu vou dar uma olhadinha, né, dependendo, é claro, do perfil do museu, se ele tem acervos que são mais antigos, porque a gente sabe a época que foi feito aí, que foi comercializado os filmes de nitrato de celulose. Então, eu sabia que podia estar ali no risco, e aí eu comecei a olhar todas as bordas e tinha filme de nitrato de celulose, ou seja, era um risco para o museu. Não só para o acervo, mas para o museu como um todo. Se aquilo, de repente, entrasse em autocombustão, a gente já sabe que poderia ter um dano enorme, tanto para a equipe, quanto para a instituição, quanto para o acervo que estava ali salvaguardado junto com ele. Então, a gente precisa pensar em várias estratégias de preservação quando a gente trabalha com esse tipo de acervo. Então, pensar nas boas práticas de acondicionamento e higienização. E estudar se a sua instituição tem mesmo condições financeiras e físicas de abraçar todo tipo de acervo. Eu sempre digo, às vezes a gente quer muito um acervo sob nossa guarda, mas se a gente sabe que ele vai ficar mais feliz em outro lugar, que está mais preparado para recebê-lo, por que não conversar com uma instituição que está mais apta? De novo, eu já comentei isso em alguns outros terças, é uma visão que eu tenho. O museu, ele não tem ali o seu acervo como um tesouro guardado dentro de uma arca, que ninguém deve mexer, que ninguém deve fazer nada, que aquilo ali deve ficar com a gente, guardado a 7 chaves, como se fosse realmente o nosso tesouro. Ele é um tesouro, sim, mas esse tesouro, ele precisa chegar na população, ele precisa ser comunicado, ele precisa ser extrovertido, e para isso a gente precisa que ele esteja em boas condições, e para isso a gente precisa que um acondicionamento e uma higienização sejam feitas de forma adequada. E às vezes a gente não consegue dar essa condição para ele. A gente tem que ser bastante autocrítico nessa relação. A gente vai conseguir fazer isso um dia? Eu vou conseguir pegar os meus filmes de nitrato, os meus rolos de filme de nitrato de celulose e colocar ele nas condições que ele exige, em um quarto separado, com a parede na espessura tal, com tal tipo de mobiliário, com a temperatura baixa, eu consigo fazer isso frequentemente, eu vou ter condições de montar essa reserva técnica específica para isso, eu vou ter condições de processar isso depois, eu vou conseguir digitalizar esse filme, eu vou conseguir fazer com que as pessoas tenham acesso ao seu conteúdo, eu consigo fazer isso? Então, pensar nessas estratégias de preservação, a gente consegue captar recurso em algum lugar para construir esse espaço, para ter essa situação mais favorável para o nosso acervo? E a outra questão, que é pensar na digitalização como forma de preservação.
acesso a novos formatos, duráveis e acessíveis. Isso minimiza o manuseio dos suportes físicos originais. Eu falo sempre, tem algumas coisas que são muito bacanas da gente minimizar o contato com o original. Rolos de filme é uma delas, negativos. Mesmo fotografias, dependendo do suporte, aquilo é muito frágil. A gente começa a ter perdas, a gente começa a ter esmaecimento, se aquilo fica exposto, se as pessoas mexem muito, tudo isso é ruim. E se for ter um manuseio que seja orientado, para que aquilo seja feito de uma forma adequada, mas o mínimo possível. Se a gente já tem a sua informação digitalizada, a gente não precisa que alguém, sempre que vai fazer uma pesquisa lá, fique mexendo no acervo, porque a gente sabe que isso vai diminuir a vida institucional dele. E uma boa forma da gente assegurar tudo isso é pensar numa política de acervo que seja adequada, que ela abrace essa tipologia de acervos que é tão frágil e tão necessitada, prevendo cada uma das suas questões ali, né? E, é claro, planejar para longo prazo isso, seja através da política de acervo ou através de um plano museológico bem feito, que entenda que a instituição tem esse tipo de acervo. Mas, muitas vezes, a gente sabe que tanto a política de acervo quanto o plano museológico, eles são feitos como se fossem documentos para constar, e isso não é muito bacana. A gente precisa que elas sejam realmente postas em prática, em forma que trace diretrizes para o cuidado e acesso desse acervo, que a política de acervo seja algo que seja consultado constantemente, que seja utilizado constantemente e atualizado constantemente, por que não? Sempre prevendo um bom manuseio, uma boa salvaguarda e prevendo, claro, a possível digitalização disso, prevendo diretrizes para isso. Eu não estou trazendo aqui para vocês informações sobre temperatura, umidade, luminosidade, porque eu já comentei, cada um desses acervos é muito específico. Eu já disse, a maioria deles gosta de temperaturas baixas, mas na política de acervo de vocês precisam fazer um levantamento do que vocês têm. Vocês têm negativos, vocês têm rolos de filme, vocês têm disco de vinil. Qual que é a temperatura que cada um desses acervos gostam? A gente consegue encontrar esse tipo de material em bibliografias especializadas. Existem infinitos manuais sobre conservação de acervos que conseguem trazer para vocês uma média, tanto da temperatura e umidade, quanto da luminosidade. A gente consegue fazer isso. Então, a política de acervo de vocês não deve ser algo que pensa no acervo como uma coisa só. Não, cada tipo de acervo tem a sua necessidade. Então, se essa política for bem feita, vocês conseguem assegurar aí uma boa salvaguarda para os seus acervos e entender que as próximas pessoas que tiverem contato com esse acervo, afinal de contas, a ideia é que ele seja próximo do perene, né, que ele se mantenha aí o máximo possível, muito depois de vocês se aposentarem, de vocês saírem dos museus que vocês trabalham e serem substituídos por outras pessoas, para que essas outras pessoas consigam manter esse acervo feliz ainda assim, através de diretrizes que foram pensadas especificamente para eles. Outra coisa que ajuda bastante, né, a gente a manter esse acervo durável, esse acervo feliz, que é a documentação desses acervos e a sua disponibilização. Hoje em dia, a gente trabalha bastante com bancos de dados que conseguem ser acessados pelo público. Então, pensar que isso pode ser uma boa forma de salvaguardar a informação que está relacionada ao acervo. Lembra que a gente comentou que, às vezes, salvaguardar o suporte, o objeto em si, não é o suficiente? Então, a gente precisa pensar em salvaguardar a sua informação. E a documentação museológica ajuda muito a fazer essa salvaguarda. Estou falando documentação museológica, mas vocês podem levar isso para as instituições que vocês trabalham. Arquivistas trabalham com outro tipo de documentação, bibliotecários com outro tipo. Mas, enfim, fazer uma documentação que seja adequada e consiga compilar essas informações de uma forma que fique acessível para o público. O que, novamente, vai facilitar a pesquisa e o acesso e reduzir o manuseio do original. Além de tudo isso, e de novo, eu falo, trabalhar com acervo audiovisual, com acervo magnético, não é uma coisa simples, porque nem todo mundo consegue fazer. Então, é importante a gente pensar em uma equipe especializada. Nem toda pessoa que trabalha com conservação de acervos trabalha com conservação de acervo magnético. As pessoas têm as suas especificidades, as suas especialidades, as pessoas têm as suas experiências. E, claro, a pessoa que trabalha com conservação de acervos, de uma forma geral, ela vai conseguir dar um norte para isso.
ela vai conseguir auxiliar, mas se a gente for pensar em uma coisa mais delicada, como um restauro, aí a gente tem que encontrar um restaurador que trabalhe especificamente com acervos magnéticos. Vocês vão encontrar restauradores de tudo quanto é suporte. E, para isso, você precisa pesquisar e entender o que um bom restaurador deve trazer no seu currículo, o que também não é fácil. E, novamente, esse tipo de trabalho não é um trabalho barato, porque tudo que a gente pensa em acervo magnético não é fácil e não é barato. Então, eram mais ou menos essas as questões que eu queria levantar para vocês aqui no início, e agora a gente pode conversar bastante. Eu vi que eu falei bastante para caramba, né? Quase meia hora. Enfim, mas daí a gente começa a conversar um pouquinho, trocar as nossas experiências, as nossas ideias, e pensar um pouquinho no que a gente pode fazer para preservar o nosso acervo audiovisual, que é tão rico e tão diversificado. Eu vou tomar uma água, peraí. Como sempre, fiquem à vontade para falar, para pensar, enfim. É a casa de vocês. Pode falar, Maria de Fátima. Como você está? Bom dia, um prazer. Mariana, o problema, gostei muito da tua explicação, gostei muito do teu final ali, política de acervos e planos museológicos. Mas vamos adiante. Isso eu já levantei aqui algumas vezes, né? Que quando você se depara num acervo, não museológico, tá? Um arquivo pessoal, e se depara com uma explicação ou uma menção, uma referência a, um documentário, tá? De 35 milímetros apresentados no Uruguai. Tá? Isso já se passaram, digamos, 60 anos, mais de 60 anos. E hoje esse documentário não existe. Então, quer dizer, as técnicas o suporte, né, não deve ter tido as condições ideais de conservação, higienização e etc., e de armazenamento, desculpa. Então, a questão é como você diz, não é só vamos no museu, vamos pesquisar. Quando o pesquisador se defronta com isso que eu estou colocando aqui, já coloquei, não é a primeira vez, é uma maluquice que eu tenho agora, porque eu não encontrei até hoje esse documentário, esse filme, né? Esse documentário de 35 milímetros, que depois eu descobri foram várias fitas, tá? A última que eles agregaram nesse daí foi de 16 milímetros e fizeram um filme, a Comissão Catarinense de Folclore fez um filme no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, por ocasião do 4º centenário da cidade. Então, é um assunto em aberto. Obrigada. Eu lembro que você já trouxe, inclusive, a história desse documentário. É muito triste, não é incomum a gente encontrar menção a materiais audiovisuais que foram perdidos para sempre. Acontece bastante essa questão que eu comentei, inclusive. Alguém fez uma conversão desse material para uma mídia que era utilizada na época e descartou o original. E aí, de repente, perdeu depois a informação na mídia nova. Porque a gente tem mídias que eram muito mais frágeis, inclusive, do que os filmes. Os filmes, eles são frágeis, mas eles têm uma certa durabilidade se eles estão em boas condições. Tem outras mídias que são muito mais frágeis. E aí a gente perde o suporte e a informação, porque a pessoa descartou o original e a gente não tem mais a cópia. É horrível. Tem filmes que foram perdidos para sempre. Não é uma coisa que tem solução. Quem sabe alguém não fez uma cópia disso e guardou de outra forma. Acho que vale a pena continuar buscando, quem sabe algum dia. Mas a chance de ter se perdido é enorme, né? Mas as minhas buscas continuam, são incessantes. Quero ver se até morrer eu acho alguma pista concreta, né? Eu acho justa essa pesquisa, porque como é um tema muito relevante, pode ser que alguém tenha feito uma cópia pessoal. Então, sempre tem a chance. Mas... Porque
a Comissão Catarinense de Folclore morreu, como eu brinco, né? O filme não se encontra mais, né? Já que a instituição não existe, o filme também não tem. Mas, assim, eu fico pensando nessa possibilidade de as pessoas que participaram já morreram também. Então, eu fico pensando, quer dizer, eu fico avisando para as pessoas, se procurar lá no museu, tal, e até agora, nada. Mas eu tenho as minhas amigas da museologia, da arquivologia, que andam também atrás comigo. Então, muito obrigada. Eu sempre digo, se eu ouvir falar desse daí, eu vou falar. Às vezes os filhos, netos das pessoas que faziam parte, porque às vezes a pessoa morre e deixa uma caixa de coisa, enfim. Mariana, só para dizer, sobre isso eu já escrevi um artigo com uma amiga minha chamada Jeane Maria de Souza, e está publicado numa revista numa revista chamada Confluências Culturais. Só para dizer, para ver que a minha maluquice não é tão ruim. Não, se quiser, inclusive, colocar o link para compartilhar com os colegas aí no chat, fica à vontade. Olá, Mário, pode falar. Olá, bom dia a todos, né? Uma pergunta que eu faço na questão do audiovisual. Se essa questão de salvaguarda, de registro das obras, eles também não deveriam começar a ser incutidos nos cursos de cinema. As próprias, os cursos de extensão, o curso universitário de cinema, pensar nisso, porque assim, eu percebo na grade curricular desses cursos que é só a questão de fazer filme, produzir, a questão de iluminação, as técnicas, e eu acho que é muito importante o cineasta começar a ter essa ideia do registro e de salvaguarda de sua própria obra, porque assim, querendo ou não, a grosso modo, fica só relegado às instituições museológicas, arquivísticas, a salvaguarda desses acervos, né? E evitaria esse problema que a colega Maria acabou de falar, né? Então, a nossa cultura mesmo, ela não é muito de salvaguarda, infelizmente, né? E eu acho que essa questão de preservação de acervos, assim, ela tem que sair das instituições de salvaguarda e começar a ser incutida nas pessoas, a questão de guardar a memória, né? E que eu acho legal é que o audiovisual, ele é um leque que ele esbarra em várias formas de museologia, a museologia social, aquela ideia de museu do território, né? De você registrar as caminhadas, as pessoas que visitam o museu do território, eu acho isso muito, muito legal. E é isso. Bom dia. Você me fez pensar em mais uma coisa, né? Eu acho que o artista, normalmente, ele tem uma visão de que a sua arte é a expressão do momento dele, né? Então, a gente não tem realmente uma cultura de estudo de salvaguarda em nenhuma faculdade que seja relacionada a questões artísticas. Eu sei que o pessoal atualmente tem utilizado em cursos de artes visuais papéis de pH neutro para fazer aquarela e tudo mais. Mas não é uma coisa tão comum. Tanto que várias colegas minhas são das artes, já vieram assistir palestras e cursos sobre conservação de acervos de papel. Então, eu acho que vai mais ou menos nessa mesma linha, né? As pessoas acabam não tendo essa ideia de por que preservar. Não tem esse conhecimento de que é possível fazer essa preservação. Eu concordo super com você que ia ser muito bacana se todas esses cursos que produzem, né, materiais, seja audiovisual, seja artísticos, tivessem também uma perspectiva sobre a possibilidade de fazer a salvaguarda, não necessariamente a necessidade, né, mas a possibilidade de fazer isso, ia ser muito bacana. Concordo super. Gente, não fiquem com vergonha, pode falar, vocês já sabem. Alguém mais quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Teve alguma coisa que eu falei que... Mariana, Pode falar. Mariana, só uma coisa. Bom, resumindo o que você diz,
mesmo que eu digitalize, que é o caminho correto para que eu possa manusear e tal, dar longo alcance à pesquisa do material, eu tenho que guardar os originais. Isso para mim acho que ficou claro. O problema é como guardar as condições tal para que ele não se perca. Agora, a minha pergunta é assim, quando você fala digitalizar, eu fico muito preocupada, porque assim, falando de nuvem, tudo bem, você fala, tá bom, vai ter uma longa durabilidade e tal. Mas falando de mídia, eu também tenho um problema com a mídia, né? Uma vez eu guardei, fiz com o maior capricho, guardei um monte de coisa, histórico da escola, tal. Aí viraram para mim e falaram, ai, que pena, né? Pena que isso aí tem durabilidade de 5 anos. Aí eu fiquei meio assim, meu Deus do céu, eu tive um trabalhão danado, isso aqui vai acabar. E é complicado, né? Você escolher o material certo para ter aquilo mais, uma durabilidade mais longeva, ou então pensar em fazer aquilo sempre. O que que você sugere, né? Porque assim, ou eu faço numa mídia que é difícil, né? Uma mídia que dure muito, ou eu me programo para fazer algumas vezes aquilo para não perder, né? Sei lá, é uma reflexão e uma pergunta. Isso nem tem uma resposta certa, né? Mas vamos tudo que é mais ou menos a minha opinião, tá? Tanto a questão de guardar o original é muito a minha visão. Tem pessoas que discordam, tem pessoas que acham que devem descartar, mas eu acho que o próprio suporte físico ele conta ali uma história. Se o material é relevante, vale a pena guardar a mídia física, até porque a gente consegue pensar em uma história das próprias mídias, das mudanças, enfim. Aí foi um pouco de viagem minha. Então eu guardaria a mídia física, sempre guardo a mídia original. Ok. Agora, fazer essa digitalização, eu acho que é extremamente complicado. A nossa melhor solução atual é guardar na nuvem. Eu jamais guardaria em CD, DVD, putz, nada disso. Tudo isso acaba se perdendo de alguma forma. E pior, né? A gente acaba tendo um trabalho dobrado, porque eu sugeriria guardar na nuvem e ter um backup. Então, é isso. Eu teria um HD externo, alguma coisa assim para guardar também, guardaria o original e faria a conversão e deixaria na nuvem. Se colocar num banco de dados que tem um servidor externo, melhor ainda, porque você consegue ter mais uma chance de salvaguardar a informação. A sua situação de ter guardado em uma outra mídia e depois terem falado que ia durar só 5 anos foi exatamente o que aconteceu naquele museu que eu comentei. O pessoal fez a conversão todinha e passou o prazo do disquete ou do CD e eles perderam todas as informações. É muito complicado. O Ronaldo aqui comentou que ele tem 2 HDs externos que ficaram travados e não tem como abrir, perdeu muitos arquivos. Então, mesmo fazendo backup em HD, você ainda tem essa chance. A gente não consegue ter atualmente uma resolução para isso. Por isso que quanto mais cópias de segurança você tiver, melhor. É difícil, a gente não consegue ter uma resolução. Se você for em qualquer congresso sobre documentos que são ou nato digitais ou sobre a digitalização de documentos, você vai ver que ninguém chegou a conclusão nenhuma. É uma discussão constante da forma menos pior de fazer essa salvaguarda. Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre nisso. Na nuvem, ter um backup num HD, de repente guardar o original, às vezes ter mais um backup e deixar no banco de dados. É triste e é difícil, e a gente acaba gerando mais custo, mais gasto, mais tempo. O Ronaldo disse que depois que ele guardou na nuvem não perdeu mais nada. Contudo, o OneDrive cria mecanismos que para baixar eles demoram e acabam deixando os nossos arquivos presos na conta. E aí tem outra questão, se você tem uma quantidade muito grande, você acaba precisando comprar espaço. De novo, mais gasto, né, gente? E às vezes as nossas instituições, elas têm recurso muito limitado. E isso acaba não sendo uma prioridade. Se não é uma prioridade nem o acervo, quem dirá os acervos institucionais, que era que nem o que a Edna estava comentando, né? Questão de documento mesmo, de aula e tudo mais. É complexo, não é fácil. Mariana, é verdade, a sua reflexão, assim, passando um pouco para ficção, porque na verdade guardar história é pensar em ficção também, né? Essa questão do backup eu acho muito importante. Você colocou uma coisa assim preciosa, porque mesmo falando em nuvem, tudo pode acontecer. Se você confiar totalmente, não tem nada nesse mundo que não possa acontecer para o bem ou para o mal. Eu já vi perdas incríveis aqui em São Paulo, no Museu Catavento, no Museu Catavento, né? E que se não fossem backups,
mesmo que divididos, a gente não teria conseguido recuperá-los, né? Aí eu sempre penso assim, eu tenho muito negativo guardado, né? Negativo ainda me parece uma coisa, é ultrapassado, mas é bem durável se bem guardado, né? Mas eu entendo que para instituições muito grandes se torna um problema porque o volume é muito grande e o custo também, né? Então há que se pensar numa coisa para o futuro, né? É isso. Obrigada, viu? Fantástica a sua fala. Amei você colocar os arquivos como pessoinhas que se sentem confortáveis, clientes fresquinhos. Exatamente. Eu sempre falo que a gente tem que deixar os nossos objetos muito felizes onde eles estão, né? E do mesmo jeito que a gente não gosta de ficar desconfortável, eles também não gostam de ficar desconfortáveis. E sobre isso que você comentou, né, de não estar seguro na nuvem, gente, não está seguro na nuvem. A nuvem é uma possibilidade, só que se tudo estivesse seguro na nuvem, não existiriam hackers, né, que invadem e pegam os dados, e não é uma coisa tão rara assim. É claro que imagino que para um acervo de museu ser hackeado, vai ter que ser um museu muito, muito, muito importante para alguém realmente querer fazer isso, né? Mas existem pessoas mal intencionadas por aí para qualquer tipo de coisa. Enfim, a gente tem que fazer as duas coisas aqui e não tem o que fazer. A gente precisa mesmo ter backup, não tem jeito. Nem pensa, né, você falou ficção, né? Mas eu nem penso em ficção, eu penso em verdade. Às vezes, uma coisa muito comum que acontece, e que já mais de uma instituição que eu trabalhei aconteceu, que é uma forma de hackear indiretamente. A instituição vai e coloca todo o seu acervo num banco de dados, tá? Um banco de dados que foi desenvolvido por uma equipe ou por uma pessoa. Tá tudo lá, as informações, as fotos, tudo digitalizado, bonitinho, perfeito, ajudando na pesquisa, a instituição está lá muito animada com aquilo, e de repente essa empresa é demitida, ou a pessoa troca de empresa, ou acontece qualquer coisa assim, e sabe o que acontece? A pessoa destrói o banco de dados, coloca algum vírus, ou desliga, ou deixa ele inacessível, e as pessoas não conseguem mais recuperar essas informações. Parece algo absurdo, mas não vi uma vez, eu vi muitas vezes isso acontecerem. E as pessoas reclamando constantemente dessas empresas que cometeram, de alguma forma, fraude ou golpe, enfim. É muito complicado. Isso é uma forma de você perder dados que estão na nuvem. Então, não é tão irreal assim, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. E você comentou sobre os negativos, né? Eu sempre trabalho também com a digitalização de negativos. Recentemente, eu estava em um projeto que foi só sobre isso. A gente adquiriu um scanner específico para negativos e fez a digitalização de todo o acervo de negativos para a gente ter eles também salvaguardados em nuvem, no backup e no banco de dados. E o acondicionamento dele físico também de forma adequada, que também não é tão fácil. Mas eles duram bastante se a gente conseguir cuidar deles e deixar eles felizes. O Ronaldo disse aqui. Outra questão é que muitas empresas não repassam código-fonte ou ainda possuem sistemas que não comunicam quando a gente contrata outra que tem que fazer tudo exatamente. Então, vocês já passaram por todo tipo de desgraça, né? A gente sabe que sempre pode acontecer e não é raro, eu não consigo contar. Pensando assim de cabeça, quantas instituições que eu já vi que passaram por isso, eu não consigo contar. Só que eu conheço, tá? E às vezes a pessoa até desiste de fazer banco de dados depois, ou de digitalizar, porque já fez uma vez, né, e fica com medo de acontecer de novo, enfim. O pessoal falando aqui do São José dos Campos de antigamente, diz que os backups em dispositivos físicos também devem ser guardados em locais diferentes. Também, porque, de novo, dependendo do móvel que a gente tem, se ele não for antistático, ele pode interferir com o material que está lá dentro, sem contar que também temperaturas muito altas, é tudo frágil. Se a gente pensa no HD externo, ele também é um material magnético. Então, ele também precisa de uma salvaguarda consciente, porque senão acontece a mesma coisa que acontece com as outras mídias magnéticas. As coisas são guardadas em pendrive, é a mesma coisa. Tá? Também é uma mídia magnética que também acaba perdendo ali o seu sentido se não for bem salvaguardado. É a mesma coisa. É complicado.
Eu sei que é um assunto que é legal, né? Porque a gente fica pensando em muitas coisas, em muitas possibilidades, e é bacana que ele não esteja resolvido ainda. É claro que a gente queria uma resposta, né? Mas, por outro lado, o fato dele não ter uma resposta ajuda a gente a pensar nas possibilidades. Porque, por enquanto, a gente estava falando de acervos que são físicos e foram digitalizados. Se o acervo ele já é nato digital, né, que nem o pessoal fala, ele não tem a versão física. E aí a chance da gente perder essa informação é enorme, porque a gente não tem nem ela na mídia, a gente não tem nem ela em algum outro suporte. Ela já está na nuvem, ou já está no computador, ou já está, enfim, a gente não tem, né, ela de um jeito tão tátil. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam... Bom, tem gente que imprime e guarda, mas não é a mesma coisa, porque, afinal de contas, ela é nato digital, aí você está fazendo uma cópia ao contrária, e aí você gera material que acaba requerendo um espaço de guarda. Enfim, são muitas questões também para a gente pensar. Um dia a gente pode falar sobre isso, se vocês acharem interessante. Eu queria comentar, Mariana, com relação a negativos, né, e a preservação disso. Pindamonhangaba, que é aqui pertinho, tem um projeto super legal, que é a Fototeca, e eles fizeram esse tipo de trabalho, colocaram uma pessoa específica para cuidar de toda essa digitalização, de preservar tudo isso, inclusive com o apoio da população. Eles pediram para a população enviar ou negativos e fotos sobre a história de Pindamonhangaba, e isso foi com o apoio de empresas. Então, é um recurso possível, né, para fazer um projeto, fazer um projeto com apoio, porque precisa realmente desses recursos financeiros para poder ter a compra de equipamentos, para poder climatizar o ambiente. Eles fizeram a climatização do ambiente, para poder ter esse material de forma mais adequada. É muito legal. Eu vou colocar o link aqui no chat, para quem não conhece, dá uma olhadinha, tá bom? Muito legal, eu gosto bastante dessas iniciativas. A gente sabe que atualmente, para a gente pensar em espaços culturais, em museus, em salvaguarda de acervos, muitas vezes a gente vai precisar participar de captação de recursos de uma forma ou de outra. Então, é sempre importante. É importante também pensar na longevidade disso, né? Então, se é um projeto, como que você mantém o projeto depois? Aí, pensar na captação de recursos para manter esse projeto perene, porque o acervo é para ser de longa duração, né? Então, eles vão ter que correr atrás de parcerias duradouras, o que também é muito bacana. A gente acaba pensando bastante nisso, né? Em formas de manter isso. É legal, eu gosto muito desses projetos. Depois eu vou olhar, muito legal. E o bacana desses que convidam a população para participar é que, às vezes, eles trazem mais coisa, né? As pessoas acabam contando um pouco da história do negativo, ou da foto, dizendo quem que está presente, ou o que aconteceu. Isso é muito legal mesmo. Outra coisa é sobre a contratação de empresas para fazer essa gestão de material, seja criando um programa, ou seja mesmo esses de backup na nuvem, na hora da contratação que a gente resolve essas questões. Então, ler um contrato, ver certinho, pedir, né, já se precaver em relação à segurança, em relação a ter esse recurso depois. Então, já perguntar a respeito de migração de conteúdo, como que fica, e buscar empresas que sejam, né, o mais próximas possível, para não ficar uma coisa muito longa. Vou contratar uma empresa lá na Alemanha. Se precisar falar com essa empresa depois, é mais complicado. Então, ter alguém mais próximo, de repente da mesma cidade ou da mesma região, se precisar bater lá na porta, ó, preciso de ajuda, né, tá mais pertinho. Isso ajuda bastante. Perfeita dica. Muitas vezes as cidades acabam contratando mais barato, né? Esse é o problema também, principalmente em museus municipais, que a gente sabe que funciona por licitação, né? Enfim. Mas eu acho a dica perfeita para quem está trabalhando com qualquer tipo de acervo, né? Entender o que está acontecendo, entender quem está contratando. Essa questão que você falou de chamar a empresa da Alemanha, já vi muitas vezes, inclusive, não é raro, é difícil.
Então, sempre que tiver essa oportunidade, essa dica é perfeita, perfeita mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Fica à vontade. Então, eu acho que é isso. Vou pedir para vocês abrirem a câmera para o pessoal dar um print, que depois a gente tem que fazer a prestação de contas também, como vocês já sabem. Agradeço novamente a presença de vocês, a participação, os comentários, é sempre muito legal, é muito importante. E muito obrigada.